Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui em mais um domingo e hoje nós estudaremos na Escola Bíblica Dominical a lição de número 14. A lição de número 14, o título dela é Uma Igreja que Honra ao Seu Senhor. Esse título por si só é um título muito importante. Quando a gente pensa a quem nós devemos honra e devemos honrar ao Senhor, a igreja firmada nos princípios de Atos, a igreja firmada no princípio da palavra de Deus, realmente é a igreja que honra ao Senhor. Quando nós passamos a estudar o livro de Atos, e esse livro nos traz grande aprendizado, nós vimos que existia uma espera da promessa àqueles que entenderam o evangelho da salvação, aqueles que entenderam o propósito da vinda do Senhor Jesus na terra. E essa espera da promessa, ela crescia, ela se fortalecia cada vez mais no coração daqueles que se mantinham unânimes e unidos em oração. Houve uma orientação de Jesus para que aqueles escolhidos, aqueles que aceitaram de bom grado o evangelho da salvação, se mantivessem com esperança nessa promessa. Houve orientação de Jesus para que eles permanecessem em Jerusalém. Muitos pensavam que essa orientação, quando Jesus disse que era necessário que ele fosse ascendido aos céus, para que viesse o Espírito Santo, o Espírito da consolação, muitos confundiram e acreditaram que Jesus, na verdade, queria restabelecer o domínio, queria restabelecer o Império de Israel. E esse não era o propósito. O propósito era um propósito de um restabelecimento de uma visão espiritual, uma visão ampla, uma visão onde o Consolador passaria a habitar com aqueles que de bom grado esperaram essa promessa. Na nossa lição, ela se baseia em Atos, no capítulo 1, do versículo 12 ao 26, e Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Ela fala que era comum, naquela época, não comum, aqueles que creram, eles passaram a se submeter ao batismo de João Batista. E existe uma diferença quando nós pensamos entre o batismo de João Batista e o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele ainda não havia acontecido. Porque para que o Espírito Santo, o Espírito que testificasse a verdade que é Jesus Cristo, para que ele viesse, havia necessidade que Jesus fosse ascendido aos céus. O próprio Jesus, ele se submeteu ao batismo de João Batista. E João Batista também testificou de que Jesus realmente era o Salvador, de que Jesus que na verdade deveria batizá-lo, mas que já que ele entendia e que ele tinha a revelação de que aquele que procurava para ser batizado realmente era o Filho de Deus. Mas Jesus Cristo, ele foi humilde e para que se cumprisse as Escrituras, ele foi batizado por João Batista. Era muito comum naquela época do judaísmo, desde que foi estabelecida a religião judaica, as comemorações anuais. Dessas comemorações anuais, nós temos a Páscoa, nós temos as festas dos tabernáculos, e nós temos o Pentecostes. O Pentecostes, ele acontecia 50 dias depois da Páscoa. Quando nós pensamos em Pentecostes,
e essa visão de Pentecostes, ela está muito bem estabelecida em Atos, capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos que essa visão de Pentecostes, ela apresenta dois contextos, um contexto histórico e um contexto agrícola. O contexto histórico, ele se refere às leis de Moisés. O contexto histórico, ele começa a partir do momento que Moisés recebe as leis. Esse contexto histórico também era conhecido como a festa das semanas. No sentido, o outro sentido do Pentecoste era o sentido agrícola, no qual nós precisamos diferenciar. Só um minuto que meu microfone caiu aqui. No qual nós precisamos diferenciar o pão que era fabricado com fermento e o pão que era fabricado sem fermento. O pão que era fabricado sem fermento era um pão usado no sacrifício. O pão fabricado com fermento era o pão que servia para o alimento do sacerdote. E outra questão, no sentido agrícola do Pentecostes, é que os judeus, eles faziam a comemoração, era como se fosse um ato de gratidão pela colheita. E nessa época também, era uma época muito oportuna, na qual eles levantavam as ofertas. Quando nós lemos Atos 1:8, nós entendemos que os discípulos, juntamente com um grupo de pessoas, aproximadamente 120 pessoas, eles se mantinham unânimes em oração e súplicas. E o versículo 1:8, do capítulo 1, versículo 8 de Atos, diz que essa multidão receberá, o versículo diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós pensamos nessa amplitude, nessa largueza de testemunha, quando nós pensamos nesse poder ampliado e distribuído a várias regiões, isso nos faz lembrar do que foi prometido a Abraão. A palavra de Deus diz que através de Abraão, Deus abençoaria todas as nações. Quando ele recebe a ordem de Deus, ele não questiona, ele sai sem saber para onde ir. A Bíblia o considera como o pai da fé. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, no Velho Testamento, que através de Abraão, todas as nações seriam benditas. Quando nós entramos aqui no contexto do Pentecostes, nós vemos isso, essa amplitude do poder do Espírito Santo, nós remetemos a Abraão, quando Deus promete que várias nações, que os povos seriam abençoados através da vida de Abraão. Outra coisa muito importante nesse contexto do Pentecostes é que Jesus ordena, ele orienta para que o povo ficasse em Jerusalém. Muitos poderiam não aceitar essa orientação. Muitos poderiam desistir de perseverar e não esperar que essa bênção maior, que essa bênção prometida, não maior, uma bênção grande, prometida, que é o derramamento do Espírito Santo, fosse concedido a sua vida, a sua alma. Muitos poderiam desistir disso. Porém,
esse grupo, em torno de 120 pessoas, se manteve unânime em oração. Isso nos faz traçar um paralelo sobre que estilo de vida nós, como igreja, temos vivido hoje. Existe unanimidade, existe a intenção de nos manter de forma unida, existe a intenção da perseverança em oração. Hoje, quando nós, por exemplo, marcamos os nossos cultos de oração, marcamos as nossas vigílias, existe realmente o interesse? As nossas igrejas, nesses momentos, elas se encontram cheias ou não? Qual o compromisso que você tem tido em relação a estar unido em oração? A fazer com que o corpo realmente se mantenha representado, uma vez que não tem como ser corpo se não houver união. Não existe como fazer parte do corpo sendo um membro fora do corpo. Para que o membro faça parte do corpo, para que tenha união ao corpo, existe a necessidade de estar ligado ao corpo. Quando nós vemos nessa lição de hoje um contexto das ponderações feitas pelo apóstolo Pedro, nós passamos a enxergar que no meio do povo de Deus não há lugar para traidores. Judas era discípulo de Jesus. Judas foi o traidor. Todos nós conhecemos a história, sabemos que Judas vendeu, o preço dessa traição foi 30 moedas de prata. Quando Judas traz Jesus, ele sai do corpo, ele deixa de estar unido ao corpo, porque não há lugar no corpo de Deus para traidores. Nós sabemos também que mesmo que exista recompensa, mesmo que pareça que exista recompensa por uma traição, o valor dessa iniquidade, ou o valor de qualquer iniquidade, ele não se mantém. No caso, por exemplo, de Judas, quando Judas ele percebe, ele vê que traiu Jesus e que essa traição definiria um crime de sangue, a palavra de Deus diz que ele volta ao templo e ele tenta devolver aquelas moedas, mas a intenção maior não era o fato, não era o preço da traição para aqueles que queriam que essa traição fosse proporcionada, mas sim o fato de que Jesus tivesse sido entregue nas mãos daqueles que queriam conduzir Jesus ao seu sacrifício maior. Judas, então, ele não retorna, ele não volta com aquelas moedas nas mãos. Não há uma consumação de valor em relação a essa traição. A Bíblia diz que ele joga as moedas de prata no templo e vai embora. Judas, ele se enforca. Um outro texto da Bíblia que diz que ele cai provavelmente sobre pedras, e que o seu ventre, que o seu abdômen, que a sua barriga, ela é aberta e as suas vísceras são derramadas. Elas se espalham. Com aquelas moedas que foram deixadas no templo, aqueles falsos religiosos, de forma hipócrita, define que essas moedas não serviriam, não deveriam ficar no altar como oferta, porque elas representavam um crime de sangue, e com essas moedas eles compram o campo do oleiro,
Esse campo ele é conhecido pelo fato de que com aquele valor, com aquelas moedas, foi proporcionado um crime de sangue, conhecido também como campo de sangue. Aquele campo foi usado para que se fizesse sepultamentos de estrangeiros. Agora, Judas não tinha o chamado para ser um seguidor contínuo de Jesus. Ele não tinha o chamado para estabelecer uma união contínua e duradoura ao corpo de Cristo. Se Judas foi excluído e havia necessidade de se manter os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, logo após o Pentecostes, é escolhido outro apóstolo, outro discípulo para fazer parte, para substituir a Judas. Obviamente, 2 discípulos, 2 pessoas, 2 servos, tinham as condições, tinham os predicados para ocupar essa posição. E qual era o predicado para ocupar essa posição? Qual era o critério para se tornar um apóstolo de Jesus? Primeiro, que havia necessidade de ser uma testemunha ocular. Para que o indivíduo fosse apóstolo, ele tinha que ser uma testemunha ocular. Testemunha ocular de quê? Testemunha ocular da vida que Jesus viveu, testemunho ocular do ministério de Jesus, testemunho ocular da morte de cruz pela qual Jesus passou, e sobretudo, e principalmente, testemunha ocular da ressurreição de Jesus. A principal função do apóstolo de Jesus após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus é que o apóstolo Jesus, ele era o testemunho, ele tinha que testemunhar da ressurreição de Jesus. Por que testemunhar da ressurreição de Jesus? Nós sabemos, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E quando Jesus vence a morte, ele paga por todos os pecados. Quando Jesus ressuscita, ele vence a morte. Então, a principal função de um apóstolo, do apóstolo de Jesus, era testemunhar a ressurreição de Jesus. Hoje, não se tem mais condições de existir apóstolo de Jesus. Por quê? Por causa desses predicados ou dessas condições que eu citei aqui. O apostolado, ele termina ao ponto que logo depois da morte daqueles que foram os apóstolos de Jesus, logo depois que não se tinha mais nenhuma testemunha ocular da vida, do ministério, da morte e ressurreição de Jesus, o apostolado termina. Porque para ser apóstolo de Jesus, havia necessidade de ser uma testemunha ocular. Então nós podemos afirmar com tranquilidade que o apostolado termina a partir do momento que não existia mais condição temporal, não existia mais, a partir do momento que não existia mais pessoas que haviam testemunhado a vida, ministério, morte e principalmente a ressurreição de Jesus, testemunha ocular. Com isso deixa de existir o apostolado. Hoje nós que somos servos de Deus, alcançados pela graça, a palavra de Deus diz que Deus não levou em consideração a ignorância que existia antes da vinda de Jesus,
porque existia uma esperança, era o evangelho da promessa. Nós vivemos o evangelho da graça, nós vivemos o evangelho depois que o nosso Salvador esteve na terra, viveu na terra. Ele foi o Cristo encarnado, o Filho de Deus. E a sua vinda na terra, o sofrimento dele na cruz, o preço pago com a sua vida naquela cruz, o seu sangue derramado naquele Calvário, nos purificou de todo o pecado. E a palavra de Deus, revelada lá em Isaías, nos diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra de Deus diz que o castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele. E pelo seu sacrifício nós fomos redimidos. A palavra de Deus diz que através de Jesus nós fomos justificados. Por isso, hoje nós que fazemos parte do Evangelho da salvação alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício genuíno de Jesus naquela cruz, nós precisamos sim de manter a comunhão. Não existe condições de fazermos parte do corpo de Cristo se não mantivermos a comunhão entre os salvos. A palavra de Deus diz que no Pentecostes, muitas pessoas de diversas localidades, com línguas diferentes, estavam reunidas. Todas elas já haviam sido alcançados pela graça de Jesus. Diferentemente do que aconteceu lá em Gênesis, na Torre de Babel, onde o povo que falava uma única língua desejava construir uma cidade e uma torre para chegar ao céu, desejava orgulhosamente se parecer ou se mostrar mais sábio, mais poderoso. A palavra de Deus diz que Deus confundiu a sua língua, que Deus fez com que cada um passasse a não entender o que o outro falava. E com isso, eles que falavam a mesma língua, passaram a ter línguas diferentes e passaram a habitar em terras diferentes. Agora no Pentecostes, o povo que tinha língua diferente, quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que houve um barulho como de um vento para chamar a atenção do povo, e o Espírito Santo desceu, e cada indivíduo de diferentes lugares, cada um ouviu a palavra de Deus na sua língua. E eles ficaram maravilhados com aquilo, ficaram perplexos. Como que pessoas não muito estudadas, não muito cultas, como eram os apóstolos de Jesus, passaram a falar, passaram a pregar em diversos idiomas. Ficaram perplexos. Mas nós não podemos deixar de pensar também que nem todos ficaram admirados e perplexos. Como hoje, naquela época também existiam os opositores. Alguns criticaram, alguns não entenderam, alguns não estavam com o coração aberto para receber o Espírito Santo. Alguns, quando o Espírito Santo bateu na porta do seu coração, não abriu o seu coração. O que fizeram? Criticaram. Criticaram como? Eles disseram que aqueles homens estavam embriagados de vinho. Por quê? Porque não abriram o seu coração. Se não há abertura do coração, se não há espaço para o Espírito Santo atuar, a sua vida, como a vida desses que criticaram, não será transformada. Quando nós recebemos um chamado de Deus, um desejo é colocado em nosso coração
para ler a palavra de Deus, para ouvir um louvor, para ouvir uma mensagem, para ir a uma celebração séria, que é direcionada a Deus, no qual Ele é que tem a importância maior, aonde a glória, a honra é devida a Ele. Quando você sente o desejo de estar nessa situação, isso significa que o Espírito Santo de Deus está tocando na sua vida, está tocando na sua alma. Cabe a mim e a você, quando sentir esse toque, abrir o coração, para que o Espírito Santo possa entrar, para que o Espírito Santo possa mudar a nossa mente, mudar o nosso direcionamento, para que a nossa alma seja realmente convencida a aceitar e a servir a Jesus. Finalizando a nossa lição de hoje, nós, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo de Deus, nós passamos a ter o desejo, a necessidade de compartilhar essa palavra, de compartilhar esse evangelho da salvação. O evangelho da salvação é o evangelho da liberdade. A palavra de Deus diz que Jesus veio para libertar os cativos. O evangelho é o evangelho da liberdade. Quantos de nós ainda se encontram presos, por exemplo, na religiosidade, nos dogmas? O evangelho de Jesus é o evangelho da liberdade. Ele veio para libertar os cativos. Cativos de quê? Cativos do pecado, cativos da religiosidade, cativos da idolatria, cativos do egocentrismo, cativos de uma autoestima destruidora, no qual o evangelho da salvação não tem espaço. A palavra de Deus também diz que, à medida que nós compreendemos o evangelho da salvação, nós devemos ser testemunhas desse evangelho. Onde? Em Samaria e até os confins da terra. Onde? Em Governador Valadares, nas cidades em volta, em outros estados, em outros países. Nós não podemos deixar de entender que todas as vezes que um indivíduo que não conhece, uma pessoa que não conhece o evangelho da salvação, que ainda não tem a Jesus como seu Salvador, é colocada ao nosso lado, por exemplo, você vai viajar, senta uma pessoa do seu lado, você está esperando numa recepção de um escritório, de um consultório, você está num banco. Toda vez que uma pessoa que ainda não tem o evangelho da salvação é colocada ao seu lado, é uma oportunidade para que você compartilhe esse evangelho da graça de Jesus. Eu e você temos aproveitado essas oportunidades? Se não, vamos pedir a Deus para que possa abrir nossos olhos da fé, para que possa abrir nossos olhos da alma, para nos dar sensibilidade de entender que o sofrimento da humanidade, ele está ligado ao fato de não ter Jesus na sua vida. E a palavra de Deus diz que o povo sofre por desconhecimento da palavra de Deus. E a palavra, ela testifica do próprio Jesus. Então vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado porque nós temos a esperança em Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque Jesus Cristo teve esse mundo, Jesus Cristo pagou o preço de todos os nossos pecados naquela cruz e através do seu sacrifício nós fomos salvos. Obrigado, ó Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. Obrigado, ó Deus, porque o evangelho da liberdade chegou até nós. E nós somos livres para adorar. Eu te peço, ó Pai, que continue conosco nesses momentos agora de transtorno de saúde, que nós possamos estar firmes no Senhor.
Te peço, ó Pai, que nos livre de todo mal, que nos livre de toda opressão, que nos livre de tudo aquilo que não é do Senhor para nossas vidas. E abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para entender qual seja a boa e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Continue conosco. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém.